Agora sim, a gente continua falando de relacionamento, mas de outra forma. Hoje é dia da Quarta do Amor e nós vamos falar sobre o que pode transformar um primeiro encontro em um relacionamento sério. Seria interesse físico, interesse sexual, interesse romântico? Eu fui às ruas e perguntei para alguns casais o que eles lembravam que mais marcou o primeiro encontro. Vamos ver? Elisa, num primeiro encontro, o que tu avalia, o que tu acha que pode ser fundamental para se tornar um relacionamento mais sério? Bom, eu acredito que no primeiro encontro ainda tudo é muito obscuro, né, incerto, mas uma coisa que eu acho interessante dos homens é eles terem uma predisposição de pagarem a conta. Eu acho que isso é uma demonstração de que ele realmente está interessado e acredito também que seja um papel do homem que tem se perdido na nossa sociedade. E se eu te falasse três coisas, interesse romântico, aparência física e interesse sexual, o que para ti é mais importante, que tem mais peso? Interesse romântico. Eu acho que a conversa, ser engraçado, descontraído. Eu acho que muito assim a questão de pensar igual, né? Ter aquela conexão assim. Eu acho que isso conta bastante também, o diálogo também, né? Envolve um pouco de tudo, né? Mas eu já estava gostando dele, então foi mais um interesse romântico mesmo. Sol, vocês estão juntos há quanto tempo? 9 anos. E você se lembra do primeiro encontro? Sim. Como é que foi? Assim, o que foi decisivo para tu achar, nossa, isso vai dar certo? Surpresa e espontaneidade. E como é que isso se manifestou? Foi literalmente um boom. Eu desci a escada e eu não ouvi. Então, boom. Foi o encontro. Se eu te dissesse, o que é mais importante num primeiro encontro, assim, para se tornar um relacionamento duradouro? A atração física, a atração sexual, o interesse romântico? Eu acho que o físico ajuda, mas o sorriso, assim, o olhar, eu acho que conta mais. E você, de alguma forma, eu vi que vocês estavam tomando sorvete juntos, no dia a dia, você se identifica, você se percebe até agindo como ela algumas vezes? Às vezes a gente fala como o outro, né? Ela fala umas frases, a gente copia e eu falo e ela copia também. Completa. Parece que adivinha o que o outro está pensando. Eu acho que no primeiro encontro, olho no olho, sinceridade, né? E também é conectividade, tipo, conectar as coisas que eu gosto com o que ela gosta, né? E eu acho que é mais ou menos essa pegada que vai levar a um romance. Porque dizem que você deve casar com a sua melhor amiga, né? Então tem que ser alguém que entenda o seu raciocínio, que ria das suas piadas mesmo sem graça, né? Eu acho que essa é a vibe. Que bacana ouvir o que as pessoas pensam, né? Faz a gente até repensar ou, de repente, ampliar a nossa visão de mundo. E o que motivou o nosso interesse em saber o que pode ser determinante em um primeiro encontro e se tornar um relacionamento duradouro? Foi uma pesquisa de uma universidade de Jerusalém. E olha só o que essa pesquisa constatou, que a sincronia de fatores biocomportamentais e fisiológicos podem contribuir mútuo. Ou seja, casais são romanticamente atraídos um pelo outro quando sincronizam sua fisiologia um com a do outro e também ajustam seus movimentos comportamentais aos do parceiro. Para a gente entender um pouquinho mais sobre como isso acontece na prática, nós convidamos a psicóloga e psicoterapeuta corporal Gisele Fontinelli de Oliveira Castro. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Keltrin. Gisele acompanhou também as nossas entrevistas, né? Que a gente falou um pouquinho a respeito dessa pesquisa. E, de certa forma, indiretamente, alguns casais falaram que aquela de se identificar com o outro foi determinante. Isso de uma forma até inconsciente, mas conscientemente, como que a gente pode observar, né, num primeiro encontro, se vai dar certo ou não? Então, eu concordo até com a maioria deles, assim, é uma série de fatores, né? A linguagem corporal, o peso dela na comunicação é 70% da comunicação é não verbal, é corporal. Só 30% tem a ver com as palavras. Então, assim, às vezes até as palavras mentem, mas o nosso corpo não. Então, tem uma sintonia que a gente nem divide corpo e mente. É uma sintonia, como eles falaram ali também, do pensamento, das emoções e do corpo.
Nós temos umas células, né, neurônios no nosso cérebro que se chamam neurônios espelho. E essas células, elas espelham o comportamento das outras pessoas. Então, assim, nós somos programados geneticamente para o vínculo, para habilidades sociais, porque a gente espelha. Igual as criancinhas estavam ali dançando, né, cantando, todas elas, os neurônios espelho estavam ativados. E o que acontece, de certa forma, no mundo animal? Né? Se fala muito na dança, acasalamento, mas eles também, ainda que não tenham consciência disso, é o espelhamento, então, que está ocorrendo naquele momento. Exatamente, tanto que eles descobriram essas células nos primatas. Ok. No primeiro. Tendo eu informação, né, tendo conhecimento dessa informação, faço isso conscientemente. Começo, assim, a agir igual ao outro, mas é um personagem que pode não se sustentar, né? É importante que isso aconteça naturalmente, espontaneamente. Com certeza, né? Porque a paixão, ela surge espontaneamente. Agora, tem alguns livros que dão algumas dicas, né? Para ajudar, assim, aqueles que querem uma ajudinha. Claro que não tem, assim, uma receita de bolo, fórmula mágica, né? Mas, assim, tem alguns sinais de sedução, né, que a mulher pode lançar num primeiro encontro. Fale-me mais. Por exemplo, mexer no cabelo, olhar e desviar, olhar de novo, um sorriso. Alguém ali tinha falado do sorriso, né? Mostrar o pulso. Tem alguns sinais que a mulher pode mostrar. O homem, em geral, ele quer mostrar virilidade e força. Então, ele coloca a barriga para dentro, o peito para fora, ele fica numa postura mais ereta. Então, assim, tem algumas dicas, né? Mas nada melhor que um encontro espontâneo, né? Isso, e justamente, pensando nesse encontro, porque essa pesquisa foi todo um passo a passo, né? Eles foram fazendo experiências com os casais e essas experiências são recortes do que acontece na vida, no dia a dia. Agora, na sua opinião, para o primeiro encontro, ter sucesso, a gente falou da questão física, né? Mas as questões de identificação romântica, qual o peso que se deve dar para isso? Por exemplo, né? Administrar aquela expectativa, né? De que do primeiro encontro possa resultar filhos, casamento, cachorro. Eu acho que tem a ver também com as crenças de cada um, com os valores, né? Então, se há afinidade nesse nível também. E aí não se divide assim, aí o espelhamento vai acontecer no corpo também, né? Então, assim, à medida em que eu me identifico com você, com suas crenças, seus valores, os nossos corpos vão começar a se espelhar. É tudo junto, é paralelo, sabe? Agora, me ocorreu o contrário. Se eu posso identificar sinais de atração, quais sinais que é de repelir o outro? Um sinal que mostra uma repulsa ao contato é, por exemplo, esse aqui, ó. Eu me fecho e se eu também fecho meu punho, eu estou mostrando hostilidade em relação ao outro. Um afastamento também do corpo e também se eu coloco as minhas pernas viradas para longe da pessoa. Para onde meus pés apontam é para onde eu tenho interesse. Olha só, super dicas então. Que mais? Tem mais algumas dicas que a gente possa aproveitar? Porque muitas coisas, como eu disse, a gente faz inconscientemente, mas é bom se observar e ajuda até na comunicação com o outro. Como você falou, mais de 70% da nossa comunicação é assim. Não verbal, Então, assim, as mulheres tendem a espelhar mais os homens que os homens as mulheres. Os homens, eles têm um certo preconceito em espelhar as mulheres. Mas, por incrível que pareça, eles se tornam mais atraentes quando eles espelham as mulheres. Ótima dica também. Para os homens também já pensarem nesse assunto. Exatamente. Porque aí a mulher se sente aceita, identificada, né? E agora aquela pessoa que gosta de falar tocando? Eu, particularmente, não me sinto muito à vontade. Eu também não. Também não ajuda, então, num primeiro encontro, né? Não. Porque não se tem essa intimidade aí de falar pegando. Porque eu acho assim, o toque, ele primeiro precisa ser pelo olhar, né? Depois, um toque menos invasivo é no braço. A mão já é muito íntimo, né? Então, assim, fica invasivo, né? Cada um tem o seu território também, tem um espaço que a gente faz imaginário ao redor de nós e de acordo com a cultura esse espaço é maior ou menor. No Japão, você assim já seria talvez invasivo a distância que a gente está,
né? Mas aqui nas culturas assim mais latinas, a gente já consegue se aproximar sem tanto problema, né? De se sentir constrangido. Mas, de qualquer modo, né, num primeiro encontro, que a pessoa ainda está conhecendo, também não é muito indicado esse tipo de abordagem. Porque, assim, para se tornar duradouro, um relacionamento ele precisa de tempo. A nossa cultura hoje é tudo tão rápido, tudo, né, que tem que correr todas as pressas, então, assim, não colabora muito para a gente conhecer as pessoas. Mas, para sustentar um relacionamento, precisa realmente de tempo. Gisele, eu já demonstrei corporalmente, né, que eu estava muito interessada na nossa conversa. Não sabia disso, né? É mais uma postura que eu acabo sentando dessa forma. Mas é interessante saber, né? Porque demonstrar interesse pelo que o outro quer dizer já significa muito, né? A gente está tão hoje, realmente, cada um desconectado até de si mesmo, Sim, que não acaba não exato, percebendo o outro, né? Exato, perfeito. Eu quero agradecer a sua presença. Quem sabe voltamos um outro dia com outro tema. Seja sempre bem-vinda. Obrigada.